nada no ar. Eu tô ficando ansiosa. Tô morrendo de medo da aula de anatomia da professora Lorena. Posso? É minha vez? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para anatomia animal, de todos os animais em geral, seja as que pensam ou os que não. Bom, hoje a gente vai falar da arqueologia. Licença. Olha pra cá. Então, como eu estava falando, vamos falar hoje de arqueologia, que também pode ser chamado de sintesmologia. Alguém sabe me dizer o que é isso? Posso? Tudo bem. Pode ser chamado de sintesmologia também. E alguém sabe me dizer o que é estudado na arqueologia? As articulações. Certo. As articulações. E as articulações têm outro nome que ela pode ser chamada. Junta. Juntura. Basicamente, as articulações elas têm a função, né? Isso aqui tem a função de unir e ligar ossos, dois ou mais ossos ou cartilagens. Dentre elas, nesse estudo tem algumas categorias, algumas divisões. Entre elas, nós temos as sinoviais. Como você chegou atrasado, você poderia me dizer o que são as sinoviais? Se você assistiu o meu vídeo, né? Uma coisa que eu digo sim. As sinoviais são as articulações verdadeiras, podemos dizer assim. As que dão o maior movimento do corpo. São as que você consegue fazer isso aqui, porque algumas das outras não têm esse devido movimento. As sinoviais também são muito importantes porque elas têm um líquido dentro dela, um líquido sinovial. E aí por isso que ela consegue fazer esse movimento, graças a esse líquido. É. É uma das mais importantes. Então, outra divisão que nós temos são as fibrosas. Alguém sabe me dizer o que são? Eu sei, professora. Diga. Elas já são mais fixas, têm uma mobilidade limitada. Aí o exemplo são as suturas do crânio e também as articulações entre as vértebras. Certinho. Entre elas também temos as cartilaginosas. Alguém sabe? Eu sei. Diga. Elas também possuem uma movimentação limitada, né? E ela é como as vértebras e o sacro. Articulações das vértebras e o sacro não sucesso. Certinho. Mas, pessoal, alguém sabe me dizer também qual é a importância que nós temos das articulações? Eu sei, professora. As articulações são cruciais para a mobilidade e o funcionamento adequado do sistema esquelético. E eles também desempenham um papel importante na proteção dos órgãos internos, como o crânio que protege o cérebro. Certinho. Pessoal, para a aula de hoje, eu vou usar mais exemplos para ser mais dinâmico. Exemplo. Por exemplo, aqui nós temos uma representação de cartilagem. Temos aqui algumas as divisões de cartilagem. Pessoal, tá difícil. Tá? Eu não consigo competir com vocês. Você microfone, tá? Eu estou sem, não consigo. Eu tenho que dividir essa turma. Então eu vou ver se outro dia consegue, depois vocês falam que consegue. Porque não dá. Tá? E uma coisa, eu não tenho medo de reprovar ninguém. Eu já reprovei mais de metade de turma e eu não tenho medo de reprovar de novo. Então na minha matéria só passa quem estuda. Quem não estudar não passa. Tá? E olha, não adianta vocês saberem na hora se depois vocês não vão saber usar na prática. Então vocês estudem, porque eu realmente não tenho medo nenhum.
movimentar, né? Certo? Então, ó, pessoal, na próxima aula, agora você já tem uma base. Para resumir, tenho uma outra pergunta, para ver se vocês estão ligados mesmo no vídeo. Lá entre as sinoviais, tem algumas divisões. Alguém sabe me dizer quais são elas? Lá no vídeo, eu consigo ver que é mais falado mesmo sobre o número de ossos envolvidos, né? Então, é simples, composto e complexo. A simples é 2 ossos. Um exemplo foi o que o Pedro deu, né? Que é a questão do ombro. A composta são de 3 ou mais ossos. E aí a gente tem como exemplo o cotovelo, uma e o rádio. E temos também as complexas, que possuem discos, ou o que a gente estava falando? Meniscos, né, Pedro? Menisco. E um exemplo seria um joelho. Certo. Tenho mais uma pergunta. O processo de classificação, mineralização, alguém sabe me dizer? Nossa, como ocorre? Tá lá no vídeo. Olha, no vídeo, pelo que eu me lembro, você até deu um exemplo sobre como funciona com os recém-nascidos, que não tem os ossos do crânio totalmente grudados. Aqui tem algumas articulações. Depois que o bebê nasce, ou